Oi, gente, vocês estão joia? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que tem alguns dias, meses, que vem martelando na minha cabeça. E eu vim compartilhar com vocês porque eu acredito que não sou só eu que passo por isso, né? Que existem também outros pais, outras mães que passam por isso, que têm esse mesmo sentimento e desejo, né? Ou que percebem isso e que fazem alguma coisa assim como eu fiz, que se desenvolvem, ou não, que percebem, mas preferem deixar quietinho ali. Durante muito tempo, eu deixei as coisas quietinhas, né? Eu tinha vontade de fazer alguma coisa e eu falava assim, não é pra mim, ou então, já passou o meu tempo, né? Porque eu me casei muito jovem, então tem algumas coisas que a gente tem vontade de fazer que quando a gente já tá em um casamento, ou quando a gente, não sei, já tá em outra fase da vida, a gente tem vergonha de fazer, ou a gente pensa que não é mais o tempo, mas quando na verdade nós podemos sim realizar, né? Tem gente que tem vontade de fazer uma faculdade, uma graduação, mas devido à correria do dia a dia, devido, como é que eu vou dizer? Devido ao relacionamento mesmo, que suga muito da gente, né? Que a gente precisa se doar aquilo ali, não consegue, né? Às vezes tem tempo, mas tá muito cansado para poder estudar, às vezes não tem esse tempo porque tem que trabalhar de uma forma mais pesada, eu vou dizer assim, né? Com uma carga horária maior, fazer mais hora extra para conseguir suprir as necessidades dentro de casa. Então, assim, tem N fatores que as pessoas consigam ou não desenvolver aquilo que elas têm vontade, né? No meu caso, eu até comecei a fazer uma graduação no ano passado, mas eu tranquei, porque eu não sabia como que ia ficar a minha vida durante este ano e daqui pra frente também. Então eu fiz apenas um semestre, e ainda não tenho uma visão se eu vou voltar ou não. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, não é sobre a graduação. Eu quero falar com vocês a importância que tem os filhos no desenvolvimento dos pais. Exatamente por isso, porque os nossos filhos, a maioria deles, né, claro que depende do temperamento da criança, elas nos inspiram pela força de vontade. Oi! O japonês é Koki, não é Kokimoto. Kokimoto, isso mesmo. Mas eles falam Koki, né? Beleza. Então, o que acontece? Aqui não. Aqui não. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Essa parte do nosso desenvolvimento que às vezes a gente deixa ali de lado para poder dar uma atenção para essas crianças, para poder dar o que a gente não teve, né? Muitas vezes nosso erro é esse, mas é uma das nossas intenções, né? Não de querer facilitar a vida deles, mas de querer que eles tenham uma infância mais assertiva, um aprendizado mais assertivo, né? Esse tipo de coisa. E eu me pego olhando a determinação que essas crianças têm quando elas querem alguma coisa. Não tô falando de pirraça não, tá, gente? Tô falando mesmo ali da parte que elas se empenham mesmo para aquilo. Por exemplo, vou falar para vocês aqui uma coisa. O meu filho faz aula de futebol, porque aqui onde eu moro, a prefeitura tem um projeto social que chama Esporte é Vida, onde a prefeitura disponibiliza, né, de forma gratuita, vários esportes. Então tem futebol, tem jiu-jitsu, tem capoeira, que mais que tem? Tem, pra quem gosta, aquele futebol de quadra, né, como é que chama? Handball, acho que é, né, enfim. São vários esportes que eles disponibilizam e meu filho faz futebol, né? E aí teve um dia que ia ter um campeonato, na verdade, né, um campeonato, e eu pensei comigo, não vou acordar ele, né, porque ele não estava escalado para jogar esse dia no campeonato. E quando ele acordar, já vai ter passado ali do horário, porque eu não queria levá-lo mesmo. Nesse dia eu tava bem cansada, já tava grávida, e eu pensei em não levá-lo. Quando foi neste sábado, o meu filho acordou e falou comigo assim, porque eles combinam na escola, né? Não é só ele da turma dele que joga. Então, tipo assim, amanhã tem campeonato, hein, na sexta-feira. E aí ele acordou e falou comigo assim, mãe, dá tempo de ir no campeonato? E tava na hora de começar. Eu falei, olha, já começou e a gente vai chegar lá atrasado, então não dá mais tempo de ir. E ele ficou muito frustrado, né? Eu não tinha falado com ele porque eu não queria levar, não. Eu falei com ele que não dava tempo de ir por conta do horário. Ele tinha acordado atrasado. Inconscientemente, até culpando ele por ter acordado tarde, né? E aí, ele falou assim, mas eu quero ir, eu queria ir. E chorando. E aquilo na minha cabeça, meu Deus, como é que eu vou fazer pra levar esse menino? Tinha coisa pra fazer aqui em casa. Sábado sempre é mais corrida, né? E aí, eu falei pra ele assim, olha, mas a gente pode ser que a gente chegue lá e você não jogue. Você quer ir mesmo assim? Ele falou, quero. Então, se fosse eu numa situação dessa, eu já falaria, olha, então não quero ir mais, ou é melhor não ir, já que eu não vou jogar mesmo, não vou nem assistir. E ele quis ir, ele quis participar. Mais do que jogar, ele quis participar e assistir os coleguinhas dele jogando. É uma atitude que eu não teria, que eu não tinha na minha época escolar. Quando era alguma coisa que eu não era obrigada a participar, ou que eu não precisava participar, eu não participava, e muitas das vezes nem para poder assistir. Algumas vezes assistia, algumas vezes, mas eu não tinha essa determinação de querer ir. Se eu acordasse tarde, então, eu preferia ficar na minha cama do que ir ver algum campeonato. Tem campeonato aqui na minha região que chama, acho que é Geng, né? Que é quando junta o time e vai jogar em outra cidade. São jogos escolares, eu acho, né? E aí, muita gente gosta de ir pra poder ver. Não é uma coisa que eu gostava. E ele já tem essa vontade, esse ânimo de participar, de ver os coleguinhas ali. E muitas das vezes o que falta em nós pais é ter esse ânimo também de participar. Luana, é cansativo? Luana, não tem a oportunidade de ser dona de casa como você. Entendo. Só que é importante para os nossos filhos que nós estejamos lá com eles.
É importante pro meu esposo, por exemplo, o meu não faz nenhum esporte, mas os que fazem, que a família esteja apoiando. Não tipo assim, ai meu Deus, acaba logo. Ai que não sei o que, sabe? Mas participando mesmo, é torcendo por ele. Seja no esporte, seja na graduação, seja em melhorar no trabalho. Eu tenho uma lembrança em relação a isso é o seguinte, eu sou protestante hoje, mas eu era católica, né? Meus pais são católicos. E teve uma vez, se minha mãe assistir esse vídeo, ela vai lembrar, que eu fui fazer a primeira Eucaristia. E meu pai prometeu, né, que iria. Eu perguntei, pai, você vai vir? Que meu pai trabalhava em outra cidade e ele vinha no final de semana. E ele falou comigo assim, vou. E chegou no dia da primeira Eucaristia. Enquanto não começou ali aquela reunião, né, eu fiquei do lado de fora, olhando se ele ia chegar, porque a gente se arrumou. E ele não tinha chegado em casa ainda. Eu falei, dá tempo dele chegar, né? Ainda não começou. E eu fui, fiquei esperando. E teve a reunião, e eu olhando pra trás, eu... vivendo aquele momento, mas preocupada se ele ia chegar e meu pai não foi. Então, assim, isso já passou, mas isso continua na minha cabeça. Que um dia ele falou comigo que ia e ele não foi. Então, eu acho que isso também me deu uma travada em participar de algumas coisas e em ficar chateada quando alguém fala alguma coisa comigo e não vai, tá? Isso é uma das coisas, gente. Isso é uma das coisas que são traumas que a gente tem de infância, que muita gente às vezes nem lembra. Mas outras pessoas, assim como eu, lembra e dói, vamos dizer assim, até hoje quando a gente relembra. Fica ali aquele rancor, assim, né? A pessoa falou que ia, poderia ter ido, não sei o que aconteceu, eu não lembro, eu perguntei. Mas depois do pai também chegou e não é o tipo de pessoa que fica se justificando, né? Ao contrário de muitos pais hoje. Mas eu lembro que ele não foi, eu fiquei muito chateada. E aí, meu filho também gosta muito de... Gente, eu não tô aqui pra enaltecer o meu filho, não, tá? Vocês podem ver que agora porque ele chegou aqui, ele mexeu aqui, eu corrijo. Às vezes eu brigo, às vezes ele fala que prefere o pai dele do que a mim, porque não é só coisa boa, isso é enaltecer essas crianças, não. Como eu disse no começo do vídeo, não estou enaltecendo crianças decididas no ponto de pirraça, não, tá, gente? Crianças desafiadoras a ponto de desafiar os pais, não. Eu tô falando do lado dessas crianças quererem fazer alguma coisa e não se deixarem contaminar por nós adultos, que muitas das vezes não queremos levá-los, como eu não queria levar no futebol, ou por preguiça, ou porque marcou outra coisa no mesmo dia que dava pra ter marcado no outro dia, sabe? Eu tô falando disso, tô falando de momentos que nós podemos admirá-los pela força de vontade que eles têm, tá? E pela inspiração que eles são pra nós, porque é uma troca de conhecimento, é como professor e aluno na escola, são nós, pais e filhos, né? Nós corrigimos, temos responsabilidades, deveres com eles e aprendemos com eles também. Então é isso que eu tô comentando pra vocês, tá? E o meu filho é uma criança, nós temos temperamentos diferentes. Sempre diferente mesmo, né? Nós comemoramos de uma forma diferente, nós nos sentimos amados, nossa linguagem do amor é diferente e a gente vai aprendendo com isso aqui em casa. E meu marido tem uma outra linguagem também. Mas ele gosta muito de comemorar aniversário. E eu também gosto. Só que eu não sei porquê, algo deve ter acontecido alguma situação que eu não me lembro, que eu não estou preparada para falar com vocês agora, que eu comecei a parar de gostar de comemorar o meu aniversário. Eu acho que foi uma vez que foi meu aniversário e tinha uma parente da minha mãe na nossa casa e eu sempre fui muito fechada, né? Para as pessoas que eu sinto ali que são amáveis e que eu sinto ali que querem meu bem, que gostam de mim. Eu sempre fui muito fechada para isso. E as pessoas, ao contrário, eu não gosto muito de compartilhar momentos íntimos, né? Sinto uma necessidade. E não é porque muitas das vezes é parente que você tem que compartilhar esses momentos, né? Inclusive, eu nunca fui a favor de convidar para aniversário, para casamento, enfim, pessoas que não fazem questão ou que você sabe que ali não tem afinidade, né, gente? Muitas das vezes a gente é parente de alguém, mas não temos afinidade e a vida segue. E às vezes a gente nem é parente de alguém, a gente conhece, sei lá, na fase adulta, na fase adolescente, e temos ali uma afinidade muito grande. Não dá pra explicar, isso é questão de afinidade mesmo, de escolhas, né? Então eu acho que foi um dia que tinha essa pessoa na minha casa, foi meu aniversário, e nós íamos, meu pai me levou pra uma pizzaria, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mãe e essa pessoa. E aí ela... ao invés de eles perguntarem pra mim o que eu queria, o que eu achava legal, eles começaram a perguntar pra essa pessoa. E eu fiquei com ciúme. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a não querer mais comemorar o meu aniversário. Eu devia ter, não sei, uns 13 anos por aí. E aí eu comecei a achar que essa data fosse um dia qualquer. E por ouvir também pessoas ao meu redor falarem que meu aniversário é um dia como qualquer outro, ou meu aniversário é todo dia, eu tenho que comemorar a vida todo dia. Esse tipo de frase, isso vai entrando na cabeça da gente, pelo menos na minha. E eu fui acreditando que realmente era assim, que meu aniversário era um dia como qualquer outro. Ou que fosse todo dia, a gente pode comemorar qualquer dia, sendo que não, é importante pra mim, eu acredito que pra maioria das pessoas, comemorar o aniversário no dia que você nasceu. Poxa, aquele dia que você tá fazendo um ano de vida a mais, completo ali, né? Então eu comecei a imaginar que eu não queria comemorar aniversário, gente. Falar que não gostava, falar que não precisava, quando lá no fundo eu queria que as pessoas ao meu redor, meu marido, coitado, queria que eles interpretassem que sim, eu queria. Eu falava que não queria, achando que talvez eu pudesse receber uma surpresa, enfim. Gente, a cabeça do ser humano é uma loucura, né? Então, este ano passado eu não comemorei, eu fiquei matutando nisso o ano inteiro. Sabe quando você fala assim, não comemorar não comemorei, beleza. Aí, durante o ano, aquilo vai vindo na sua mente de uma forma tipo assim, poxa, queria comemorar o aniversário, então, nossa, não comemorei o aniversário esse ano, e se eu tivesse morrido, esse tipo de coisa, eu sou esse tipo de pessoa. Ou então, deixei de comprar um bolo de 100, 120 reais, eu poderia ter comprado porque não vai me deixar nem mais pobre, nem mais rica, né? Gente, eu sei que é um dinheiro, por exemplo, de um gás, né? É claro que eu não vou deixar de comprar um gás na minha casa pra comprar um bolo de aniversário, são coisas diferentes. Mas se a gente programar direitinho, a gente consegue
fazer. Ou então não posso comprar, a gente tem farinha de trigo em casa, a gente consegue fazer um bolo, consegue comprar na compra ali um chantilly, alguma coisa. Não é o financeiro, é a intenção em fazer ou não fazer aquilo. E por isso que eu digo que essas crianças, elas nos ajudam no nosso desenvolvimento. Porque nós pais, muitas das vezes, eu digo por mim, temos crianças dentro de nós, com traumas, crianças dentro de nós que não puderam comemorar, ou que faziam de conta que não era importante naquela época, ou que não queriam incomodar, ou que achavam que estava, enfim, N coisas, e que hoje, através dos nossos filhos, a gente recupera isso, né? Eles fazendo uma festinha de aniversário simples pra eles, é como se nós estivéssemos fazendo pra nós também. É como se, por exemplo, meu filho hoje tem 7 anos. Ano passado eu pude fazer uma festinha de aniversário pra ele, convidar as pessoas mais próximas. Eu senti como se fosse o meu aniversário, quando eu não podia fazer, quando meus pais não podiam fazer pra mim, ou quando não faziam por algum motivo. Ou por acreditar que não era importante, ou por acreditar que fazer, dar um presente, né? Uma mochila, uma roupa, que eu também gostava muito, era melhor do que fazer uma festa de aniversário, não importa o motivo. Mas eu me senti ali, vendo ele feliz. Gente, o tanto que eu pulei na cama elástica no aniversário do meu filho no ano passado, não tá no gibi. Pulei na cama elástica, virei cambalhota, e mortal no ar, né? É claro que eu não sou especialista nisso, mas eu fiquei muito alegre em poder proporcionar aquilo pra ele, e em viver aquilo junto com ele. Tanto que eu não sou uma pessoa que fico demonstrando muito esse tipo de coisas, né? Eu li uma frase outro dia que fala que quem vai conhecer um homem de verdade é quem mora com ele, porque os homens, né, são pessoas, costumam ser pessoas mais sérias, e quem vai conhecer ele na sua intimidade, no momento ali de distração, de sorriso, de brincadeira, é realmente quem mora no mesmo teto com ele, e é isso que acontece, né? Porque a gente tá ali vendo nos momentos bons e nos momentos ruins, né? Mas o meu filho gosta de comemorar aniversário, rodando meu aniversário. E aí eu pensei assim, desde o ano passado, ano que vem eu quero comemorar meu aniversário. Desculpa, eu falo demais, né? E aí, eu descobri a gravidez. Vamos lá. Eu descobri a gravidez no final do ano passado. E meu aniversário é em janeiro. E eu esperei em janeiro comemorar alguma coisa. Meu marido sempre pergunta, você fez alguma coisa? Eu gosto muito de sair, né? Gosto muito de comer peixe, inclusive. Meu marido fala que acha que eu tenho espírito de peixe, porque eu adoro comer tilápia, né? Peixe que eu digo assim, tilápia. Frutos do mar eu não gosto, não. E aí, eu não sei se nós fizemos alguma coisa ali, acredito que não fizemos, só um almoço, assim, eu acho que minha mãe fez um almoço, depois a gente foi almoçar. E eu fico aqui na cabeça, falei, poxa, eu falei que ia comemorar meu aniversário e não fiz nada. E fiquei aqui, passou janeiro, fevereiro, passou março. Quando foi em abril, eu tava conversando com a minha mãe e com a minha sogra. Minha mãe veio na casa da minha sogra pegar umas codornas. E aí, eu falei com ela assim, falei, olha gente, vou comemorar meu aniversário, hein? Vou comprar balão, vou fazer tudo, porque vocês não fizeram nada pra mim. Sabe aquela cutucadinha? Foi o que eu falei, mas eu falei que eu iria fazer, eu iria convidar eles, eu falei que eu queria comer o bolo sozinha, alguma coisa assim. E aí elas se trocaram que eu queria comemorar meu aniversário. O que eles fizeram? E eu realmente ia fazer. Quando eu ia sair, não sei. Mas eu realmente ia fazer e eu sabia que ia ser bem depois da data, né? E aí elas fizeram escondido. Minha sogra falou assim, ai, Graça, coitadinha. Minha sogra ficou assim, ai, tadinha. E fizeram escondido. Marcaram um dia na casa da minha mãe à noite, compraram o bolo, me chamaram, minha mãe falou que queria comemorar, não lembro bem o que era. Queria comemorar alguma coisa, mas ela ia viajar, meu irmão tava aí, me chamaram e fizeram. Eu fiquei muito feliz em receber. Vou deixar uma foto pra vocês verem. Foi uma coisa simples, não fizeram balão, falei que ia fazer balão, que não sei mais o que, mas que eu precisava fazer dentro de mim, uma coisa que eu precisava. E foi através de ver a vontade e a felicidade do meu filho em receber um bolo de aniversário que resgatei isso e me falei, o quê? Poxa, a gente vive um ano inteiro com várias dificuldades, várias vitórias, mas várias lutas, né? Várias tribulações, como o crente costuma dizer. E por que não comemorar o meu aniversário? É importante. A vida tem que ser comemorada todos os dias? Claro que tem. Mas o dia do nosso aniversário é um dia ainda mais especial para poder comemorar esse tipo de coisa. E foi isso que eu fiz, através ali de uma coisa que eu percebi que meu filho gosta, resgatou isso na minha criança interior, e eu falei, eu vou comemorar sim. E já tô até pensando nos próximos aniversários. Tem aniversário do meu marido, tem aniversário do meu filho, e é o que eu falei com vocês, não é sobre o financeiro, é sobre a consideração que a gente tem com a pessoa, é sobre a intenção que a gente tem com aquela pessoa, tá? De demonstrar o quanto ela é amada, através de um simples gesto. Tem gente que gosta de churrasco, tem gente que gosta de comer peixe, mas aniversário sempre tem um bolo, gente. Em nome de Jesus, façam isso. Se você sente essa necessidade, não é vergonhoso. Ah, é porque eu sou casada há X anos e não posso fazer. Faça, é o seu aniversário, é o seu dia, é o dia que Deus escolheu. Falou, olha, Luana, você vai nascer em 17 de janeiro de 2000. Nasci! Coitada da minha mãe, passou por um parto normal, sabe? Minha mãe fala que eu nasci tão preguiçosa, coitada, que o médico teve que me dar um tapa na bunda pra eu poder chorar, porque eu não nasci chorando. O médico, aquele jeito dele todo carinhoso, ainda deu um tapa em mim, e aí que eu fui chorar. É comemorar isso, porque o que acontece? A gente tem que ter garra na hora de vencer as lutas anuais que nós temos. Porque se não tiver força de vontade, a gente para no meio, dá uma depressão, dá uma ansiedade. Mas a gente também tem que ter essa mesma garra para comemorar quando a gente consegue vencer. Essa mesma garra que nós temos para conquistar coisas que nós sabemos que são importantes para os nossos filhos, quando é para nós. Nós não podemos deixar em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, né? Tem gente que passa marido na frente, sogra na frente, mãe na frente, pai na frente. Não que não seja importante, mas a gente faz isso tudo para essas pessoas, menos para nós.
Aí a partir desse ano eu falei, não, eu vou comemorar, eu quero comemorar, e nós comemoramos, gente. Foi assim, eu fiquei muito feliz, interior, sabe? Eu espero que vocês também possam perceber esses pequenos detalhes. Eu vou dizer gatilhos, porque gatilho não é só quando a gente vai dar uma depressão ou coisa ruim, não. Existem também gatilhos e pontapés para coisas boas. Esses gatilhos que os nossos filhos nos despertam. Esse uso de redes sociais parece que tudo, tipo assim, vamos ser minimalistas, vamos ser essencialistas. Gente, eu gosto muito dessas linhas de pensamento, inclusive sigo, tá? Comecei a fazer um destralhe aqui na minha casa desde que eu descobri que eu tô grávida, que a gente vai se mudar, que o negócio não tava brincadeira. Tudo que eu vejo, assim, não usa muito tempo, o que eu não vou mais usar, que desde quando eu casei eu nunca usei, eu fui destralhando. Roupas, né, que eu vi que ele... Aí quando eu emagreci, eu fui destralhando. Mas a gente não pode usar isso quando é uma coisa que é importante pra nós. É um desperdício eu pagar R$100 no bolo de aniversário. É importante pra você? Você não faria isso pra outra pessoa? Por que não fazer pra você? Alguma coisa tá errada. E quase sempre, por experiência própria, isso está ligado a alguma coisa da nossa infância, do nosso passado, que a gente deixou de fazer, ou que alguém falou alguma coisa que você não pode, que você não deve, que você não tem dinheiro. Não vi, filho. Ah, tá mesmo. Que você não tem dinheiro. Lá na outra varanda, tá? Que você não tem dinheiro, ou que sua família é pobre. Alguma coisa alguém falou. Isso ficou marcado em você. Você pode se organizar e comemorar aquilo, né? Então eu espero que vocês possam perceber esses pontapés que os nossos filhos nos dão do lado positivo. Quantas das vezes, gente, eu não vou falar aqui agora, porque eu já falei muito, né? Mas os nossos filhos nos dão pontapés, até mesmo no âmbito espiritual. Coisa de fé. Essas crianças têm mais fé que a gente. Se nós formos exemplo, a gente tenta ser exemplo, né, para os nossos filhos, mas às vezes a gente tá passando uma situação difícil, ou não consegue dormir, ou alguma coisa. Essas crianças vêm e nos dão pontapés de mãe, desperta. Deus usa até as crianças para falar com a gente, para dar na gente assim um puxão de orelha. Então eu espero que vocês possam ter, como é que eu vou dizer, se inspirado nesse meu vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já perceberam, seja se você tiver feito ou não, né? Mas se vocês já perceberam que os nossos filhos, os seus filhos, ou uma criança, um sobrinho, não sei, fez você se despertar para querer se desenvolver mesmo, querer comemorar alguma coisa. Esses exemplos que eu dei aqui durante o vídeo. Se você fez, deixa nos comentários. Se você não fez, deixa também. Vamos compartilhar aqui, porque viver com excelência é mais do que querer só ser minimalista ou só fingir que não se importa, né? É sempre realizado na parte interior mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo pra vocês e até o próximo.